Fala pessoal do terceiro ano do Colégio Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil de vocês. Pessoal, essa é a nossa videoaula 2 aqui no canal da escola. A nossa videoaula 1, vocês podem voltar alguns vídeos aí e tá lá a gente falando sobre o panorama dos conteúdos vistos por nós na primeira unidade. Então a gente analisou de uma forma bem crítica alguns conceitos importantes que temos visto na primeira unidade, mais ou menos ali até o teste, tá? Aqui é a nossa aula 2. Essa aula ela tem como objetivo a gente fazer um panorama sobre algumas questões, resolver algumas questões para a gente absorver o conteúdo visto na primeira unidade de uma forma bem tranquila, de uma forma bem saudável, tá? Então lembrando, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí ou entre em contato com a gente lá no WhatsApp, que a gente vai dialogando aí da melhor forma, tudo bem? Então vamos começar. Pessoal, lembra vocês de pausarem um pouco aí o vídeo, tenta ler o enunciado, tenta ler as alternativas, tá? De uma forma bem clara e tenta resolver a questão antes de eu começar a resolver com vocês, tá? Tranquilo? Então, primeira questão, vamos lá. A industrialização verificada no Brasil durante a República Velha foi motivada por alguns fatores. Constituem estes fatores todas as alternativas abaixo, menos a letra, pessoal, é aquela velha questão que ela está pedindo alternativa errada, tá? Então ele vai trazer, claro, todas as alternativas certas, com exceção de uma, e aí é que a gente tem que ter a cautela grande, tá? Tem que resolver de uma forma bem cuidadosa, porque é apenas uma palavra, apenas aí uma colocação pode colocar toda a alternativa a perder. Então por isso que a gente tem que analisar da melhor forma. Beleza? Então o que é que ele está pedindo nesse enunciado? Ele está pedindo os fatores que levaram justamente o início da industrialização que a gente já falou lá naquele começo de aula e falou também no vídeo anterior a este, na nossa primeira aula. Então qualquer coisa, volta lá no vídeo que eu explico bem direitinho sobre a República Velha, esse início desses aspectos socioeconômicos que tivemos justamente nesses primeiros passos da República, tá? Então vamos lá. Constituem esses fatores todas as alternativas abaixo, menos a letra A. Vamos lá. O incentivo à imigração garantiu um fluxo de força de trabalho a baixo custo, motivando os investimentos industriais. Vamos ler novamente com cuidado. O incentivo à imigração, pessoal, o incentivo à imigração, ele foi feito durante a República Velha? Foi. Lembra disso, que é uma mão de obra ali no começo que começou a ser utilizada mais especificamente, tá? Justamente para dar um caráter diferente, um caráter que vocês lembram que o Brasil ele sai daquele período de escravidão, então ele começa a ter uma economia aqui diferenciada, tá? Então o pessoal ele começa a se movimentar em relação à política de imigração também, tá? O incentivo à imigração garantia um fluxo de força de trabalho a baixo custo, motivando os investimentos industriais. Até aí tudo bem, essa alternativa ela está correta, embora que ela esteja incompleta, é claro que deveria falar um pouco mais para a gente entender ela como completa, tá? Um fluxo de força de trabalho a baixo custo, sim, o pessoal que começou a vir para cá, é claro que eles trabalhavam a baixo custo, se comparado a outros cargos profissionais que eles tinham fora, mas era a condição de vida que o pessoal tinha nesse momento e eles aceitavam fazer esse trabalho aqui. Tranquilo? Motivando os investimentos industriais. Então ali é o início, tá? Do que a gente vai futuramente chamar do surto industrial, onde passou praticamente ali de algumas indústrias para 6, 12 mil indústrias nas grandes cidades do país. Então a letra A está correta. Letra B. A eclosão da Primeira Guerra Mundial obrigou o Brasil a encontrar formas de superar a restrição aos produtos importados, produzindo em território nacional parte das necessidades de mercado interno. Pessoal, a gente falou no vídeo 1 também que com a Primeira Guerra Mundial, é claro que a economia, de uma forma de grande escala, a economia mundial, ela começa a ser deteriorizada, tá? Ela começa a ser fracionada a partir de vários segmentos, e esses segmentos, é claro, de economia, eles começaram a ser fabricados nos próprios países para poder ter bens internos, para poder o capital de giro ele começar a transformar a própria economia daquela nação, tá? Então com a Primeira Guerra Mundial é claro que a economia ela começou a ser dilacerada com o tempo, e como o pessoal daqui ele
tinha vários produtos que eles comercializavam com o pessoal de fora. É claro que nesse momento ele foi interrompido, essa ligação, e é claro que o Brasil ele não poderia deixar de produzir. Então o que era produzido aqui, é claro que não de uma maneira de grande escala, mas começou paulatinamente a esses produtos, a esses objetos começarem a ser produzidos aqui também, tranquilo, justamente porque esse período era um período de guerra, um período de crise, onde a economia ela não estava 100%. Então a letra B também está correta, lembrando que ele está pedindo a alternativa errada, tá? Vamos para a letra C. Os grandes lucros conseguidos com a comercialização do café no mercado internacional proporcionaram a alguns grupos capitalistas, como os comissários, vou subir minha telinha, do café, a investirem na industrialização. Pessoal, sempre falei para vocês que quando a gente vai falar de industrialização, que está nesse meu lado aqui, a gente não pode esquecer dos antecedentes, que é justamente a parte da economia do café. Então a parte da economia do café, ela foi gerando lucro até uma base sustentável de capital para começar a iniciar o fluxo da industrialização. Tá? Então a gente não pode falar da industrialização, desse início de surto, sem falar de antes desse início do salto com o café. Tá? Que foi justamente o motor da gente ter uma economia boa para futuramente pensar em uma larga escala, que seria a industrialização. E a letra C também está correta. Tá? Letra D. A existência de um setor industrial de base no Brasil colonial, metalurgia, máquinas, equipamentos, etc., facilitou o processo de industrialização, não necessitando do mercado externo para aquisição de mercadorias provenientes desse setor. Pessoal, a alternativa que a gente está buscando é essa, e eu espero que vocês vejam os erros bem claros aí. Vamos destacar logo o primeiro erro, de uma forma bem grotesca, que é justamente a existência de um setor industrial de base no Brasil colonial. Pessoal, Brasil colonial, tá? O Brasil foi colonizado durante aí 3 séculos. E vocês sabem que nesse início a exploração e principalmente os recursos naturais, mão de obra, e é claro que toda a política que se movimentava aqui era uma política de exportação para colocar para a metrópole, Lisboa, e assim favorecendo Portugal, influenciando ele a virar um grande império nesse período. Então é claro que não se tinha uma indústria de base nesse período colonial, tá? Que a gente vai falar do século XVI, XVII e até do século XVIII. Então não tinha existência de setor industrial, muito menos de metalurgia, máquinas e outros equipamentos, coisa que a Inglaterra ela foi começar bem posterior a esse período colonial brasileiro, tá? E outro erro, não necessitando do mercado externo para aquisição de mercadorias provenientes desse setor. É claro que para você começar a industrialização, você tem que beber um pouco das fontes de indústrias fora do país, e é claro que tem que ter uma circulação de mercadoria a nível mundial. Quando eu falo a nível mundial, é a nível de você ter parceiros de comércio, tá? Para você ter todo esse fluxo de economia e assim começar a movimentar o capital dentro das suas indústrias. Então a letra D está correta. É a incorreta no caso. E a letra E, que está correta no caso, a mão de obra assalariada que substituiu os africanos escravizados criou uma demanda no mercado interno para o consumo de bens. Sim, lembra que quando o Brasil acaba com a escravidão, é claro que ele não detém uma função própria logo para os ex-escravos, mas é claro que quando começa as funções dos assalariados, é claro que cria uma classe social que ele vai consumir dentro do próprio território brasileiro, tá? Então, pessoal, a alternativa errada, que é justamente o que a questão está pedindo, é a letra D, justamente por esses fatores que a gente acabou de comentar. Tranquilo? Então vamos continuar. Segunda questão, pessoal. Pausa um pouco e leia aí novamente, tranquilo? Então vamos lá. O processo de industrialização brasileira, esboçado na Primeira República, caracterizou-se por uma estreita dependência com a economia cafeeira. Por quê? Pessoal, lembra que a gente já falou muito sobre essa relação entre café e indústria, e a gente não pode esquecer disso nesses primeiros passos da República, tá? Porque a economia, é claro que ela vai influenciar vários fatores de uma sociedade, inclusive uma nova sociedade, um novo caráter e uma nova mentalidade de política que estava começando a ser dinamizado nesse período republicano do Brasil. Então a gente não pode esquecer disso, tá? Então vamos ler a questão novamente. O processo de industrialização brasileira, esboçado na Primeira República, caracterizou-se por uma estreita dependência com a economia cafeeira. Por quê?
Vamos lá para a letra A. Os governos republicanos controlados pela oligarquia do café não estabeleceram nenhuma medida de proteção à indústria nacional. Pessoal, os governos aqui não estabeleceram nenhuma medida de proteção. Lembra lá dos convênios que a gente já tinha falado, mais ou menos de 1906 a 1909, estados importantes como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, convênio de Taubaté, tá? Várias políticas de proteção a essas sacas de café, essa política cafeeira, justamente para a gente ter uma economia consolidada, porque querendo ou não, 75% do que a gente produzia em relação ao café mundial era produzido aqui, tá? A gente não pode esquecer disso. Então é claro que o Brasil era favorecido muito por conta dessa sua economia do café. Então é claro que existiam várias políticas, se caso houvesse crise, se caso não houvesse demanda, então a alternativa A está errada por conta disso. É claro que estabeleceram sim, beleza? Letra B. Aumentava o endividamento do Estado brasileiro com o capitalismo internacional, favorecendo os investimentos públicos. Pessoal, quando começou os endividamentos, foi antes um pouco da Primeira Guerra, coisa que a gente viu, e durante a Primeira Guerra, justamente por conta dessa quebra de circulações em relação à economia durante o período de guerra, tá? E quando isso acontece, é claro que o investimento ele não começa a ser público por conta dos investimentos. É claro que o investimento começa a ser privado. Os bens em comum, os bens secundários que começam a favorecer é por conta de iniciativas privadas, por conta de vários setores estratégicos, tá? E é claro que se você aumenta o endividamento do Estado, é claro que não é o Estado que ele vai investir em outras economias, até porque ele está endividado principalmente com setores estrangeiros. Então a letra B também está incorreta. Letra C. A economia do café garantiu a formação de capital para futuramente desenvolver a indústria. Pessoal, essa tá na cara. É letra C, tá? A economia do café garantiu a formação de capital para futuramente desenvolver a indústria. É justamente aquela relação que eu tinha falado para vocês entre justamente a economia do café, a consolidação e o desenvolvimento dela para futuramente a gente ter o surto industrial. Tá? Se não fosse a economia do café próspera nesse Brasil República, em finalzinho ali do Brasil Imperial, a gente não teria tido tão recentemente aquele período, tá? Não falando de hoje, mas aquele período, um avanço tão grande e um surto tão grande em relação às indústrias. Então é letra C. Vamos ver o resto porque está incorreto. Vamos lá para a letra D. A ausência de políticas de proteção do preço do café, através da desvalorização cambial, incentivava a economia de substituições de importações. Pessoal, a economia primordial, tá? A principal é justamente a economia do café. Então é claro que essa ausência de política de proteção do café, primeiro que não teve ausência, tá? É claro que a política do café ela começava a ser valorizada de acordo com a crise. Se houvesse a crise, é claro que a proteção seria maior. Então o primeiro fator errado da alternativa é a ausência de políticas. Teve políticas sim. Tá? E segundo, incentivava a economia de substituição. Não é substituição, tá? É uma política, ela não vai substituir a outra de uma forma 100%. É claro que elas andam praticamente juntas, mas é claro que uma ela está na frente da outra, como por exemplo café e borracha. Tá? E depois posteriormente que a gente vai dizer dos bens em relação à indústria, a parte de metalurgia e outras coisas, textos, a parte alimentício também. Tranquilo? Então a letra D também está errada. Letra E. A economia do período não dependia do fluxo de capitais internacionais, dependia sim. Lembra lá que o que quebrou no início ali foi a Primeira Grande Guerra. Tá? Então é claro que também está errado. Trabalhando com um grau reduzido de endividamento externo. Se você, claro, não conseguia vender, é porque a demanda externa ela não está muito boa. Então é claro que vai aumentar essa dívida, tá? Porque justamente aqui a produção de grandes sacas de café era grande. Então se você não vende, é claro que essa redução, essa não vai haver redução. Vai justamente ter vários adicionais em relação a juros e em relação a vários outros valores que acabam problematizando essa economia. Tá? Então o segundo quesito é justamente a letra C, a alternativa correta. Tudo bem? Vamos continuar.
Terceira questão, pessoal, essa é muito fácil, muito tranquila, essa que eu coloquei no teste de vocês, e aqui é só para a gente fazer uma análise geral e principalmente explicar sobre essa parte do messianismo, tranquilo? Terceiro, dentre os movimentos populares que surgiram durante a República Velha, alguns tiveram caráter religioso, destacando-se o messianismo. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente movimentos deste tipo religioso, deste tipo do messianismo? Pessoal, falei para vocês das grandes revoltas que tiveram na República e que tinham caráter do messianismo, era justamente Canudos, tá? Lembra lá de Antônio Conselheiro no Arraial de Canudos, que era justamente um líder religioso, era um líder que ele passou por várias localidades, justamente para poder abarcar ali o pessoal que ele transmitia suas ideias, então o pessoal via ele como uma figura mítica, uma figura que salvaria aquele pessoal de vários problemas e de condições sociais desfavoráveis que eles passavam naquele período, tá? Então a gente não pode esquecer de Antônio Conselheiro como essa imagem de protetor, essa imagem de salvador, essa imagem de herói, tá? Visto, é claro, com caráter religioso. E também a gente não pode falar de José Maria, da revolta do contestado, tá? Então essa revolta, é claro que ela não tem uma dimensão na historiografia, assim como foi a Guerra de Canudos, mas ela foi importante também por conta de seus vários conceitos, inclusive esse caráter messiânico, que é justamente essa figura de um líder religioso, um líder que ele tratava vários discursos, ele queria o bem daquela população, ele queria o bem daquela coletividade, ele seria o responsável por tirar o pessoal daquela miséria, daquela tristeza, daquela condição de vida desfavorável, tá? Então é claro que vocês olhando para as alternativas em relação a caráter messiânico é justamente a parte da letra D, que é Canudos e contestado. Os outros têm tenentismo, tem vacina, tá? Tem chibata, outras revoltas que são importantes também, mas não tem o caráter e não tem a sensibilidade que foi como Canudos e contestado em relação a essa figura, tá? Que viria salvar o povo, beleza? Então terceira questão, letra D. Pessoal, quarta e última questão, eu trouxe uma questão sobre a revolta da vacina, tá? Que a gente pode fazer vários paralelos aos dias de hoje em relação à pandemia, em relação à ciência, à saúde pública, tá? A parte de higiene e assim vários outros conceitos. Vamos lá. Quarta questão. O governo Rodrigues Alves, 1902 a 1906, foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da capital federal, Rio de Janeiro. Beleza. Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao doutor Oswaldo Cruz o saneamento, visando combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Essa política de urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública. Por quê? Então ele quer foi mal, porque essa população ela começou a fazer esses embates com o governo. Então ele quer falar justamente dessa alternativa. Então vamos lá, letra A. Mudava o perfil da cidade e acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. Pessoal, em algum momento daqui a gente falou, trabalhou a revolta da vacina em sala, principalmente ali no governo Rodrigues Alves. Eu falei para vocês que o alto índice de mortalidade ele começou a cair nesse período da revolta da vacina, ele começou a cair nesse período de grandes epidemias na República Velha. Não, tá? Não. Quando ele fala em mudar o perfil da cidade, ele fala de dar um novo caráter tanto para a arquitetura e tanto para a parte da saúde. Nesse momento não aconteceu de primeira linha, tá? E é claro que as mortes eles começaram a crescer. Ele não acabava com esses índices de mortalidade infantil, não acabava, tá? Letra B. Transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com os infectos quiosques. Pessoal, quando a gente fala de revolta da vacina e ele está pedindo sobre a alternativa que ele fala sobre como a população ela vai se revoltar, o porquê disso, a gente ele está pedindo uma alternativa objetiva, tá direto, então a gente tem que ir no ponto. E é claro que quando a gente está falando de num período de epidemia, República Velha, é claro que o
o governo brasileiro nesse período, que no caso era Rodrigues Alves, é claro que não tem nada a ver com a parte comercial e financeira num período de revolta específica como a revolta da vacina, tá? Letra C, subir aqui um pouco. Desabrigava milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências e obrigava a vacinação antivaríola. Pessoal, essa é justamente um resumo do que foi a revolta da vacina. Primeiramente, a gente fala da obrigação e da violência da vacinação obrigatória, tá, contra a varíola. Então, pessoal, a parte sanitária, a parte da saúde, junto com o corpo militar, o corpo da polícia, invadia algumas casas de maneira violenta e fazia essa vacinação. Então é por isso um dos casos que a população ela começou a ficar com o pé atrás em relação a isso e começou a fazer vários motins, a entrar em conflito, tá? E é claro que duas outras partes principais que a gente tem que lembrar desse período é a parte de desabrigar as famílias que conta nessa alternativa e também de colocar eles ali à margem da sociedade sem colocar uma função, sem entrar com algum capital para ajudar. Então o pessoal justamente chegava nesse período e não tinha uma didática muito boa, não tinha um tratamento, não tinha uma política após essa desabrigação, tá? Então o pessoal é claro que ficou à margem, então o pessoal começou a partir para periferias, a partir para condições mais ainda desfavoráveis a ele nesse período. Então é claro que é letra C, a quarta questão, tá? Então vamos ver o resto. Provocava o surgimento de novos bairros que recebiam desde o início energia elétrica e saneamento básico, não, tá? Então é claro que essa revolta da vacina ela não provocou o surgimento de novos bairros, ele quer o objetivo e o objetivo foi justamente a luta do povo contra justamente o avanço da medicina em relação a uma forma desenfreada e obrigatória de vacinação, tá? E letra E, devido à vacinação obrigatória e violenta, também implantava uma política habitacional. Teve política habitacional? Não, o pessoal desabrigava as grandes famílias ali e não tinha muita satisfação e o pessoal ficava muitas vezes à margem da sociedade. Então, letra E também errado e a alternativa é a letra C, tá? Então, pessoal, eu trouxe aí 4 questões bem tranquilas só para a gente reabsorver o conteúdo e espero vocês na aula 3, a gente já dando continuidade aos nossos assuntos de Brasil. Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer comentário é só entrar em contato. Valeu, pessoal. Abraço em todo mundo.